Bom, vamos dar então prosseguimento à próxima mesa, com o professor Castor Marim Martim Bartolomé Ruiz. O professor ele é titular do programa de pós-graduação em filosofia da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos. Orienta mestrado e doutorado no PPG de filosofia da Unicinos, na linha de filosofia social e política. Ele possui doutorado em filosofia na Universidade de Deusto, em Bilbao, na Espanha, pós-doutorado em filosofia, Instituto de Filosofia do Conselho Superior de Investigações Científicas da Espanha, coordenador da Cátedra Unesco de Direitos Humanos, membro da diretoria da Associação Ibero-Americana de Filosofia Política, coordenador do grupo de pesquisa vinculado ao CNPq Ética, Biopolítica e Alteridade, leciona na graduação de Filosofia e outros cursos as cadeiras de Antropologia, Filosofia Ética Geral, Filosofia Política e Filosofia do século XV ao XVII, Filosofia Contemporânea. Ministra cursos temáticos na pós-graduação e pesquisa na área de ética, subjetividade, alteridade, poder, violência, direitos humanos e democracia. Então, convido, em nome da organização, inclusive o professor Castor, meu orientador de doutorado, sinta-se à vontade, professor, a noite é sua. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos os presentes, né? Está escutando? Perfeito, professor. Perfeito. Ok, professor, perfeito. Muito bem, então, inicialmente, queria agradecer o convite que me foi feito, né? Pelo Fernando, o Paulo e o Otávio, os professores aí, e desde o sul do Brasil, aqui, Rio Grande do Sul, não é? Até o outro extremo do Brasil, não é? É uma grata oportunidade de poder contribuir e compartilhar neste evento. É o primeiro evento e também confio que realmente tenha uma longa vida como evento, né? Vocês viram pelo currículo que a minha área de pesquisa é a filosofia, né? E uma intersecção muito importante com direitos humanos. Por isso que esta noite a minha proposta é poder contribuir com esse título que eu dei, o Homo Economicus, o estado de exceção e a vida humana na pandemia. Desafios e encruzilhadas para os direitos humanos. Bem, eu pretendo fazer a minha exposição abordar dois pontos fundamentais, a questão da pandemia e os direitos humanos no que se entende por o Homo Economicus e o estado de exceção. Seriam os dois pontos. Cada um deles vou desenvolver em 3 pontos. Bom, inicialmente eu diria que esta pandemia, não é? Digamos que teve um impacto muito importante em muitas dimensões da vida, mas uma delas que é importante nós analisarmos é ver como é que esta pandemia está trazendo uns questionamentos importantes sobre o modelo econômico, o modelo até civilizatório que nós viemos impulsando nos últimos séculos, não é? Caracterizado fundamentalmente por uma lógica do consumo desenfreado, por uma produção ilimitada e por uma cultura da descartabilidade, eu diria eu. Pois bem, como é que a pandemia veio a questionar este modelo de sociedade esse modelo civilizatório quase, civilizatório entre aspas, não? Pois bem, a figura que vem representar tudo isso seria a figura do Homo Economicus. O conceito do Homo Economicus é um conceito produzido por um conjunto de pensadores importantes das escolas econômicas, fundamentalmente da Escola Econômica de Chicago, assim chamada, não? Entre eles vou mencionar alguns que talvez vocês conheçam, não? São grandes nomes da economia neoliberal, como Milton Friedman, George Stigler, Friedrich von Hayek, Ludwig von Mises e Gary Becker, entre outros muitos, né? Vários deles prêmios Nobel de Economia, né? Pois bem, estes pensadores construíram esse pensamento no qual hoje é dominante no mundo que vivemos, com a figura do Homo Economicus,
A influência destes pensadores no mundo atual é muito relevante, haja vista que uma grande parte dos... ou muitos dos, no caso, não grande parte, mas muitos, inclusive dos ministros da Economia, ministros da Fazenda, enfim, estudaram na escola de Chicago, e entre eles o próprio ministro da Economia atual do Brasil, e trouxeram, digamos, todos os seus ensinamentos como uma espécie de cartilha para ser colocada como um roteiro. Como é que a pandemia chega a isso? Pois bem, a pandemia chega como um evento imprevisto, não é? E esta vem exatamente a colocar em questão 3 pontos fundamentais que me parece deste discurso do Homo econômicos. Primeiro, um primeiro ponto é a redução da vida humana a valor econômico. Segundo, a negação do público e do comum. E terceiro, o indivíduo como valor absoluto e a redução da alteridade do outro à lógica utilitarista do interesse próprio. Vou desenvolver esses 3 pontos. Um primeiro ponto, então, eu tinha enviado uns slides, eu não sei se, Fernando, vocês conseguiram passar aí ou não? Seria difícil. Professor, o senhor consegue compartilhar, senão eu tento por aqui. Pode ser por aí mesmo, então? Tá, vou tentar por aqui. Eu vou tentar, então, se não compartilhar Boa noite. Se o professor quiser, quando baixa o mouse sobre a tela ali, existe a opção apresentar agora. Aí nessa opção a gente escolhe se quer apresentar uma tela, uma janela, de repente fica mais fácil o professor apresentando para conseguir controlar a transição dos slides. Tá. Vejo aí qual. Estão conseguindo ver agora? Agora sim, professor. Está começando. Tá entrando. Isso, apareceu. Apareceu? Tá ótimo. Para mim não aparece qual é, mas tudo bem. Agora quero ver como é que eu faço aqui para saber Ele está espelhando a sua tela, professor. Esperando a minha tela. Ocultar? Não. Para a apresentação? Tá. A gente está vendo o que você está vendo na tela. Mas como é que eu consigo agora? Não vou conseguir. Tá. Bom, eu vou fazer a apresentação, então. Sim. Professor, pode continuar, eu vou compartilhar no grupo do WhatsApp que eles têm aqui, aí você pode ir sem problema. Tá? E todos têm acesso. Tudo bem. A tua tela voltou agora, professor. Tenta ir passando para o lado para a gente ver se vai dar certo aqui. Para o lado? Não, mas não passa. Não estou conseguindo. Ué. Então, fica tranquilo, mas acho que professor. O Fernando pode mandar para o pessoal, então tá tudo certo. Nós divulgamos. Fica tranquilo, professor. Tudo bem. Deixa um pouco aí que eu... Fica então com a imagem. Bom, o primeiro ponto que eu queria mostrar é a redução da vida à economia. Não? Então, a filosofia do Homo econômicos propõe que todas as dimensões da vida humana podem ser traduzidas em valor econômico. Então, para este modelo de subjetivação do Homo econômicos, tudo o que fazemos na vida deve ser percebido como investimento econômico para extrair rendimento. A vida humana é compreendida como um empreendimento econômico que deve rentabilizar cada uma de suas facetas, seja na educação, até nos afetos, nas amizades e todos os demais aspectos vitais. Então, tudo na vida deve ser entendido como oportunidade de interesse em negócio ou possibilidade de obter renda. A lógica das relações humanas no pensamento do Homo econômicos é o cálculo utilitarista dos rendimentos. A vida vale tanto quanto os benefícios ou rendimentos que dela podemos obter. Por isso que o ideal do Homo econômicos é nos tornar empresários de nós mesmos. Não é? Então, essa figura de que o modelo de vida do Homo econômicos é ser empresário de si. Não?
essa é uma espécie de manchete fundamental deste modelo de filosofia de vida, não? O Homo Economicus, então, eu diria que aponta para uma distopia final, que seria a mercantilização total da vida, tanto da vida humana quanto, inclusive, a vida do planeta, reduzir tudo a mercadoria. Tudo é suscetível de se tornar mercadoria e negócio, pois só na forma de mercadoria a vida será melhor gerida. Este é o pensamento, digamos, desta filosofia do Homo Economicus. Pois bem, estes princípios utilitaristas do Homo Econômico estão por trás das posturas negacionistas da pandemia de todo um conjunto de presidentes e governantes que bem conhecemos, que afirmam que a pandemia não é tão grave quanto o dano econômico que ocasionaria parar a produção e o comércio para se proteger do vírus. A rigor, a negação do perigo da pandemia para a vida das pessoas não é invocado por estes governantes como com argumentos médicos ou epidemiológicos. O argumento principal para negar a letalidade da pandemia é que ela pode ter um custo econômico superior ao valor das vidas que se perderão, caso a atividade econômica pare. A política negacionista destes governantes deriva da convicção quase religiosa, diria eu, dos princípios do Homo Econômicus de que o valor da vida humana deve ser ponderado na equação de custos e benefícios. Segundo essa lógica, a morte de um elevado número de pessoas se justifica moralmente pelo maior benefício que obteremos ao manter a economia funcionando. A economia não pode parar. Esta máxima, repetida a exaustão como um mantra em muitos países, espelha um dos princípios básicos do Homo Econômicus. Vejam que eu estou tentando um pouco trazer e correlacionar a pandemia com esta matriz de filosofia econômica que está por trás do modelo que vivemos, não? Pois bem, caso a conservação das vidas humanas tenha um custo econômico superior à sua morte, o gestor deverá entender que o sacrifício dessas vidas é o mal menor necessário para que outros vivam com melhor qualidade de vida. Bom, estes são alguns dos pressupostos que legitimam o que a gente denomina de tanatopolítica, ou política da morte, do Homo Econômicus, como uma política eficiente de resultados. A política da gestão produtiva da vida, que é própria do neoliberalismo, tornou-se, neste modo, ou de modo inescrupuloso, numa tanatopolítica. Insisto nesse conceito, que se legitima pelo princípio dos resultados econômicos. A pandemia revelou, diria eu, as vergonhas mais imorais contidas no discurso do Homo Econômicus, ao propor muitos dos seus pregadores, chamar assim, o sacrifício calculado de milhares de vidas humanas para que o produto interior bruto não diminua. A pandemia mostrou como a filosofia do Homo Econômicus coloca a vida humana ao serviço da economia, ou seja, da lucratividade dos negócios e não ao contrário, legitimando, inclusive, insisto, a tanatopolítica como uma gestão eficiente de recursos. Por outro lado, e concomitantemente, curiosamente, a pandemia, além de escancarar a hipocrisia moral contida nestes argumentos do Homo Econômicus, vem mostrando a inutilidade e a ineficácia desses princípios economicistas perante o avanço inexorável da contaminação em grande escala, do crescimento econômico, o crescimento, aliás, geométrico das mortes em todos aqueles países e regiões que adotaram o negacionismo como princípio e a economia como fim em si mesma. Na prática, muitos desses governantes, como o próprio Boris Johnson, que é o primeiro-ministro da Inglaterra, né, tiveram que recuar da sua pregação. Agora a própria Suécia também fez a mesma coisa, quando eles mesmos foram internados em estado grave de coronavírus. Esse seria o primeiro ponto do Homo Econômicus. O segundo ponto do Homo Econômicus é exatamente considerar a dimensão pública da vida humana, assim como as formas comunitárias de organização, como uma invenção ideológica. Então, o Homo Econômicus tem uma crítica severa ao aspecto público e comunitário das relações, não só das relações, mas das organizações. A dimensão pública e comunitária seriam
a crítica é que elas seriam formas ineficientes na gestão e seriam um lastro econômico deficitário. Por isso, inclusive, por fim, tanto a dimensão pública quanto o comum são considerados pelo pensamento do Homo econômicos quase que uma aberração antinatural da economia e das relações sociais. Bem, a filosofia do Homo econômicos pensa que, por exemplo, a saúde, a educação, a alimentação não podem ser considerados direitos humanos ou direitos fundamentais. Estes aspectos, como todos os demais da vida humana, são mercadorias e devem entrar na lógica do mercado e serem administrados pela racionalidade do lucro, que permitirá uma melhor gestão, evitando o desperdício do dinheiro público. Esse é o pensamento do Homo econômicos. Eu vou tentar mostrar como é que a pandemia veio a questionar isso, né? Na racionalidade do Homo econômicos, há que privatizar todas as formas comunitárias, assim como tudo que for público deve ser desmontado e reduzido na sua mínima expressão, deixando à iniciativa privada a gestão de tudo. O Homo econômicos tem uma fé cega na capacidade natural do indivíduo como um empreendedor que gera riqueza para todos e na motivação individual do interesse próprio, com sua consequente aspiração a maximizar o lucro, como motores naturais para impulsionar e gerenciar com eficiência todas as esferas da vida pública e social. Nada deve impedir, segundo o pensamento do Homo econômicos, a expansão do interesse próprio inerente a esse Homo econômicos. Para o Homo econômicos, a verdadeira liberdade é a liberdade de negócios. Pois bem, como dizemos, neste pensamento do Homo econômicos, a saúde não é um direito, senão uma mercadoria. Por isso, a gestão da saúde deve ter uma lógica de mercado. Quem puder pagar terá os benefícios. Quem não pagar não tem por que ter direito àquilo que não é capaz de conseguir por si mesmo. A saúde seria um desses âmbitos da vida humana que, para o Homo econômicos, deve estar exclusivamente regido pela lógica do interesse particular, no mercado, da oferta e da demanda, sendo entregue à iniciativa privada. Segundo essa lógica, cada um deve cuidar de sua saúde como um investimento em si mesmo. Lembrem essa figura do empresário de si, não? E, para tanto, deve investir no plano de saúde. Pois bem, o que a pandemia tem a dizer sobre isso? Eu acho que muitos de vocês já podem estar pensando em relação. A pandemia, eu diria que caiu como um raio sobre estes axiomas do Homo econômicos. A pandemia mostrou, por um lado, a ineficácia da iniciativa privada para enfrentar de forma global e em ampla escala o problema da saúde pública tão abrangente. Eu acho que isso é uma coisa assim, em escala mundial que ficou constatado. Os países que têm um bom sistema público de saúde tiveram uma capacidade muito melhor de programar e enfrentar um problema global de saúde como é a pandemia. Países onde esse problema de saúde, o sistema público de saúde é muito deficitário, então estão tendo problemas gravíssimos. O caso exemplar é Estados Unidos. Vejam os milhares de mortos que já leva, e um dos elementos fundamentais é que lá não tem um sistema público de saúde universalizado. Pois bem, algumas minorias privilegiadas que têm seus bons planos de saúde sentem-se protegidas individualmente enquanto pensam que o abandono de aqueles que não podem pagar a saúde é uma consequência natural da livre concorrência que não devemos impedir. Isso seria um pensamento do Homo econômicos. Mas essa atitude egoísta mostra também a ignorância de quanto o individualismo é ineficaz perante a pandemia. Não é suficiente que alguns tenham planos de saúde, a pandemia atinja todos enquanto todos não sejamos capazes de enfrentá-la de modo coletivo. Esta é uma das lições mais importantes que nós estamos percebendo. Por ironia do destino, inclusive, da pandemia, em muitos lugares, como o Brasil, o primeiro foco da pandemia se registrou entre as elites sociais, porque elas viajaram de avião aos países infectados, como a China e a Itália, não? E nós vimos como foram o primeiro foco. Pois bem, a pandemia está mostrando que a única maneira de enfrentarmos problemas e desafios globais é de forma coletiva. Para tanto, só um bom serviço público de saúde pode conseguir frear em grande escala os efeitos da pandemia. Por isso, resulta paradoxal ver como, de repente, muitos líderes mundiais do neoliberalismo
se tornaram grandes defensores do sistema público de saúde. Inclusive, olhemos um pouco o Brasil, mas pensemos que isso está ocorrendo também em bastantes lugares. Houve assim como uma espécie de choque de realidade neste ponto. Muitos governos neoliberais que pretendiam simplesmente esvaziar ou até acabar com o sistema público de saúde por considerá-lo uma aberração ideológica, estão sendo obrigados pela pandemia a reforçar o sistema público de saúde como a única e melhor alternativa possível para evitar uma tragédia monumental de mortes em grande escala. Talvez um dos exemplos mais paradoxais impostos pela pandemia como lição moral e política seja o momento em que o primeiro-ministro da Inglaterra, Boris Johnson, saiu recuperado do hospital público e agradeceu ao sistema público de saúde que lhe salvou a vida, elogiou a importância do sistema público de saúde nestes momentos. Inclusive, diria que talvez faltou complementar que várias das enfermeiras que lhe atenderam eram estrangeiras, já que ele tem uma política para expulsão compulsória de estrangeiros. Hoje, eu diria que, no caso do governo de Boris Johnson, mudou radicalmente a perspectiva em função do choque de realidade que a pandemia trouxe para seu próprio governo. Diria que, de repente, na pandemia, rompeu imprevisivelmente a importância do público, do comum, como a única ou a melhor alternativa para enfrentarmos esta ameaça global. Concomitantemente, vemos como os principais apóstolos do Homo econômicos abandonam estas crenças dogmáticas neoliberais e adotam como única solução possível em tempos de pandemia o reforço do sistema público de saúde e as formas comunitárias de enfrentar a pandemia. Mas, enfim, a pandemia também mostrou as falácias de outros muitos dogmas econômicos do Homo econômicos, quando, por exemplo, observamos que líderes neoliberais do mundo optaram por injetar dinheiro público em quantidades gigantescas, como nunca antes na história da humanidade, para reforçar, por um lado, empresas privadas. Ou seja, aqui temos um paradoxo. Mais uma vez, como ocorreu na crise de 2008, né? Nos tempos de bonança econômica, se prega a livre iniciativa para gerar lucro nos negócios privados. Em tempos de crise, esse princípio de mercado neoliberal é deixado de lado e se apela ao dinheiro público como única solução capaz de socorrer agora ao denominado tecido produtivo. Na época de pandemia, como nas outras grandes crises, se afirma que as empresas são também patrimônio comunitário e cumprem uma função social que não se pode deixar morrer. Pois é, de repente, na época de pandemia, como em outras grandes crises, se abandona a doutrina do liberalismo econômico e se apela ao socorro público como única solução. Ainda eu apontaria neste aspecto que, de igual forma, os governos neoliberais, totalmente contrários a políticas sociais por considerá-las a negação dos princípios fundadores da livre iniciativa do Homo econômicos, em tempos de pandemia, decidiram, inclusive, implementar uma espécie de renda universal mínima para todos que não conseguem sequer ter o mínimo vital para sustentar-se em tempos de pandemia. É curioso este aspecto que ocorreu em todos os países, não é? A renda mínima universal é uma das reivindicações mais importantes das últimas décadas, proposta pelos movimentos sociais como alternativa solidária contra a exclusão social. Até agora, era considerada uma iniciativa de caráter socialista e inaceitável para os princípios neoliberais. Mais uma vez, a pandemia não só está despindo o Homo econômicos de suas roupagens falaciosas, sino que está mostrando a viabilidade de alternativas políticas de caráter solidário quando há vontade política. E vejam que está se falando, na maioria dos lugares, de tornar esta renda mínima como uma política pública já consolidada de caráter permanente para situações especiais. Não? Bom, terceiro ponto do Homo econômicos. O terceiro ponto, o terceiro aspecto da pandemia que está evidenciando ser falacioso é o axioma do Homo econômicos de que o indivíduo tem um valor absoluto, sendo a relação com o outro, com a outra pessoa, com outro ser humano, um desdobramento utilitário do interesse individual. Este princípio antropológico do Homo econômicos tem costurado e solidificado a cultura do individualismo na qual estamos imersos, que é o mundo que vivimos profundamente individualista. Todos temos assim um espírito, eu diria, muito
tocado por esse individualismo e procuramos em todas soluções e perspectivas individualistas desde essa perspectiva. Pois bem, a pandemia também desconstruiu muitas das falácias do individualismo contemporâneo. A pandemia está nos indicando que somos absolutamente interdependentes uns dos outros, cada vez mais até. A atitude individual tem uma imediata repercussão nos outros. A minha atitude individual tem uma imediata repercussão nos outros. Nestes tempos de pandemia, vivemos a mais capilar interdependência em escala planetária que jamais se experimentou na história da humanidade. Pensemos um pouco, reflitamos esta questão. Poderíamos dizer que a pandemia nos mostrou que a fraternidade é muito mais que um ideal ético. É uma dimensão antropológica através da qual estamos inexoravelmente interligados uns com os outros. Olha, essa interdependência tem muitas faces. A primeira, mostra que são estéreis as atitudes individualistas como uma solução egocêntrica para um problema global de grandes dimensões. Ninguém consegue solucionar o problema da pandemia para si mesmo nem por si mesmo. Só é possível enfrentarmos a pandemia de forma coletiva, com atitudes coletivas e de modo comunitário. A dimensão comunitária é essencial para conseguirmos enfrentar problemas globais de grande magnitude como a atual pandemia. O individualismo fica desmascarado pela pandemia como uma falácia cultural estéril. Agora, bem, um segundo aspecto da radical interdependência que temos e que o mundo nosso cada vez está tendo transparece nas consequências imediatas e em grande escala dos meus atos pessoais. Veja, um acontecimento ocorrido, pensemos um pouco, um acontecimento ocorrido poucos meses atrás, em uma remota região central da China, da qual provavelmente a maioria de nós nunca ouviu falar, de Wuhan, em poucos meses colocou o planeta inteiro numa crise sem precedentes. De igual forma, a minha atitude pessoal em relação à pandemia não me afeta só a mim, pois o que eu fizer pode ou não contribuir para contaminar a muitos outros e talvez levá-los à morte. A pandemia espelha nossa interdependência radical de seres humanos, cuja existência nestas circunstâncias depende muito da atitude que os outros tomem sobre si mesmos. Por isso que a máxima de cuide de si para melhor cuidar dos outros é a inversão do dogma do homo econômicus, cuide de si aproveitando-se dos outros. Na pandemia ninguém pode pensar em tirar vantagem própria só cuidando de si, pois cada um de nós depende muito do comportamento dos outros. Percebam isso, como muitos, por exemplo, não conseguimos nem ir abraçar a nossa mãe no Dia das Mães, não é? Por medo sei lá, a poder... Enfim, tivemos que ter atitudes desse caráter solidário, exatamente porque queremos o outro, não preservamos nestas circunstâncias. A pandemia evidenciou o princípio da responsabilidade coletiva que todos temos em relação aos demais. Eu estou destacando estes aspectos, não é? Para ver como a dimensão da pandemia ela trouxe muitos elementos a ser pensados na relação. A pandemia está, eu diria, colocando em crise este modelo civilizatório do individualismo, e talvez seja uma das raras oportunidades que a humanidade recebeu para pensarmos a necessidade de modificar estrutural e culturalmente o atual modelo de predação e egocentrismo econômico que nós criamos. Tudo aponta que, se não formos capazes de modificar em curto prazo este modelo insustentável de utilitarismo tanatopolítico da vida, estarão por vir novas e grandes crises, talvez de caráter ecológico, que talvez não consigamos dar uma resposta sequer tão eficiente como a que estamos mais ou menos conseguindo dar. Bom, o segundo ponto que eu queria apontar, trazer para a reflexão nesta noite, assim, para contribuir, é a relação entre pandemia e estado de exceção. A pandemia e o estado de exceção, já no caso, todos nós somos conscientes de como a pandemia tem provocado a utilização de decretos de exceção muito variados, decretos de emergência, decretos de calamidade pública,
estado de alarme, estado de exceção sanitária, ou simplesmente estado de exceção, não é? Enfim, temos visto isso, e eu gostaria agora que nós parássemos um pouco a pensar. Eu sou filósofo, não sou do direito, né? Mas esta interseção entre a filosofia do direito, eu acho que pode ajudar muito a iluminar algumas questões jurídicas inerentes a esta problemática. Então, eu vou apresentar isto em 3 pontos. Primeiro, pensar o que é a exceção. O que é a exceção jurídica? Pensar isso um pouco. Segundo, como é que a exceção afeta a pandemia? Terceiro, como a exceção pode se tornar a norma? E quarto, o que eu denomino de pandemia mascarada. Não? Vejamos. Primeiro ponto, então, que seria, eu acho que o quinto das slides, não? O sexto. O que é a exceção? Então, esta é uma questão de filosofia do direito e é importante fazer este corte conceitual sobre a exceção para entender as questões jurídicas e políticas que implica a exceção. Bom, como é sabido, o dispositivo da exceção opera uma suspensão dos direitos fundamentais, não sua negação. Então, é importante. A exceção suspende os direitos fundamentais, não os nega. Ela não nega os direitos, só suspende sua validade. Na suspensão dos direitos, estes ficam vigentes na pura letra da lei, porém não têm validade porque sua eficácia está suspensa. A exceção não nega os direitos, só os suspende. Insisto nesse princípio. Este artifício da suspensão permite que a exceção seja uma figura do Estado de Direito, porque ela não nega os direitos fundamentais, só interrompe sua validade durante o tempo da exceção. De modo artificioso, e por não negar intrinsecamente os direitos fundamentais, a exceção é incorporada ao Estado de Direito como parte do direito, embora ela suspenda a validade desse mesmo direito em circunstâncias excepcionais. Então, podemos fazer a pergunta, se a exceção erode, tão drasticamente os direitos fundamentais ao suspender sua validade, porque ela é contemplada como figura do Estado de Direito e das democracias contemporâneas, se ela parece ser que cria uma crise tão forte. A resposta é que há ocasiões excepcionais, em caso de necessidades extremas, que é necessário suspender direitos fundamentais para aumentar o poder de decisão de uma autoridade constituída e, através deste aumento extraordinário de poderes que a exceção lhe outorga, possa, com maior eficácia, atalhar a solução da necessidade extrema. É a necessidade que justifica social e juridicamente a exceção. Esse é um princípio de filosofia do direito. A necessidade que justifica a exceção. Pois bem, avançamos um pouquinho mais para entender. A exceção, pelo artifício da suspensão dos direitos, provoca uma dupla distorção do poder. De um lado, a exceção aumenta os poderes da autoridade constituída, que, ao suspender os direitos, imediatamente transfere para si um poder excepcional de governar por vontade soberana. Vejam que na exceção aparece a figura de um poder soberano, que o Estado de Direito supostamente tentaria abolir. Então, essa vontade soberana que governa com decretos e que não necessita atravessar as instâncias das democracias formais. Na exceção, o governante se torna soberano, já que concentra sobre si o poder de decidir arbitrariamente sobre o vazio de direitos que a exceção provocou. Então, a exceção, ao suspender os direitos, cria aí um vazio jurídico, uma zona de anomia, que a gente podemos dizer, a qual é imediatamente ocupada pelo poder soberano do governante de turno, que lhe outorga a exceção, esse poder. Este adquire a capacidade de emitir decretos-lei, que são decretos de exceção, que invadem deste modo o vazio jurídico da exceção como decisão soberana. Mas esse é um efeito da exceção. Agora, quero olhar outro efeito. A exceção também produz um outro efeito sobre a vida de aqueles que sofrem a exceção, através da suspensão de direitos fundamentais. Ao decretar a exceção,
a vida de quem sofre o decreto perde de imediato direitos fundamentais. Isso é parte do modelo. Com isso, sua vida cai numa zona de anomia, tornando assim uma vida fragilizada, vulnerável à vontade soberana do governante que decretou a exceção. Então, o que a exceção faz é que, ao suspender os direitos sobre cidadãos, sobre determinados grupos sociais, sobre determinadas populações, essas pessoas sem direitos fundamentais, elas estão vulneráveis a quê? Ao arbítrio do poder soberano, da autoridade que sobre si mesma tem o poder de exceção. Então, aí tem uma vulnerabilidade, então, há uma vida vulnerável, que é a vida daqueles que perdem os direitos. Pois bem, a esta vida vulnerável, a vontade soberana no estado de exceção, tem um filósofo, Walter Benjamin, chamava de vida nua. O filósofo George Agamben denomina de homo sacer. Pois bem, a condição da vida vulnerável e fragilizada sem direitos permite que ela seja mais facilmente controlável. Na exceção, a vida não está exposta à decisão arbitrária do governante que age por vontade soberana e, por isso, é uma vida amedrontada. A exceção produz isso. O amedrontamento ou o medo é uma das consequências perseguidas pelos decretos de exceção. A vida nua que sobrevive no amedrontamento, que tem medo de ser multada, de ser castigada, de ser presa e até de ser perseguida, essa vida será uma vida que se submeterá docilmente aos decretos soberanos. A vida amedrontada pelo medo é uma vida mais submissa à vontade dos governantes. Por isso, a exceção é essencialmente uma tecnologia biopolítica de governo de pessoas e populações. Esse é o foco da exceção. Agora, podemos passar ao ponto seguinte, a exceção da pandemia. E a pergunta, bom, se a exceção tem esse impacto tão agressivo sobre a vida das pessoas, por que se aceita socialmente a exceção? Ou, quando deve ser aceita socialmente a exceção? Essa pergunta, né? Para tentar entender exatamente o ponto da pandemia. A exceção é um dispositivo biopolítico, eu diria, paradoxal. Por que paradoxal? Esse caráter paradoxal possibilita que ele seja social e juridicamente aceito porque, em ocasiões, ele é necessário. Isso eu mostrei antes. Uma das primeiras consequências do caráter paradoxal da exceção é que, apesar do vazio jurídico que provoca, em ocasiões se torna necessário como meio para solucionar situações críticas e graves na dinâmica das sociedades. Por isso é excepcional. Se a exceção fosse um dispositivo intrinsecamente perverso, insisto, se ele fosse uma coisa assim, absolutamente perversa, como a escravidão, por exemplo, ou a tortura, né, bastaria suprimi-lo de todas as constituições e fórmulas jurídicas, e com isso desapareceria. Porém, o paradoxal é que há ocasiões em que a exceção é necessária. Pois bem, aí chegamos na pandemia. A atual pandemia do coronavírus trouxe uma realidade extremamente complexa de ser entendida, difícil de ser gerenciada, difícil de ser enfrentada. Uma das principais características deste vírus é seu alto contágio, em muitos casos alta letalidade, inclusive. A rapidez do contágio permite uma disseminação descontrolada e crescente em escala geométrica. O Brasil estamos agora sendo o foco mundial desse grande problema, não? Então, segundo o consenso da maioria dos infectologistas e epidemiologistas, como única alternativa para neutralizar minimamente esse alto contágio até se encontrar uma vacina, será manter uma espécie de isolamento individual. Mas como fazer isso? Todos os países entenderam que a única fórmula eficaz era decretar o isolamento mediante medidas impositivas excepcionais. Com base nesse entendimento, os decretos de exceção proliferaram por todo o planeta como a técnica mais plausível para enfrentar a pandemia. Se entendemos que a exceção é intrinsecamente paradoxal, a pandemia parece ser um desses momentos de extrema necessidade em que a exceção se torna necessária, como único meio de evitar uma catástrofe de mortes em grande escala. A suspensão de direitos fundamentais, como ir e vir,
a quarentena compulsória posta em muitos países, fechamento de atividades comerciais, lúdicas, escolas, universidades, até a obrigação de utilizar máscaras, a exigência de isolamento social, a imposição de distanciamento, o fechamento de fronteiras, inclusive, e dos voos, entre outros, são atos de exceção que impactaram enormemente a vida de milhões de pessoas ao longo de todo o planeta. As estatísticas mostram que esses dispositivos excepcionais evitaram milhares, talvez milhões de mortes, pois países e governantes que não adotaram tiveram e estão tendo as mais altas taxas de letalidade na pandemia. O paradoxal da exceção é que, sendo necessária em ocasiões excepcionais, e dada a sua eficiência no governo da conduta das pessoas, há uma forte tendência histórica a fazer da exceção uma norma, ou seja, a tornar os dispositivos de exceção técnicas habituais de governo da vida das pessoas. Então, aqui agora é o ponto onde eu quero... eu um pouco apresentei, diria, de um lado, a filosofia jurídica da exceção, como é que ela realmente opera enquanto dispositivo jurídico-político que otorga poderes especiais, mas que também provoca a vulnerabilidade da vida humana. Lembremos que a exceção nos torna vulneráveis, nos torna absolutamente vulneráveis ao arbítrio de uma vontade que tem poder arbitrário sobre nossas vidas, que tem reduzido os direitos fundamentais. Isso de um lado. De outro lado, mostrei como na pandemia seria uma dessas ocasiões onde a exceção se justifica. Mas, então, qual é o problema? Qual é a questão que haveria que pensar aqui nesse? Bom, o problema que exatamente que a condição paradoxal da exceção indica que o problema não reside em decretar a exceção em caso de necessidade, senão que a condição paradoxal da exceção percorre uma linha cinza, eu diria, na qual se pode decidir arbitrariamente quando há necessidade ou não de exceção. Este é um problema. Como há uma larga margem para decidir o que é necessidade urgente ou quando há realmente uma necessidade que justifica a exceção, a decisão sobre quando é necessária a exceção é uma decisão também de poder soberano. Ou seja, se pode decidir com certa arbitrariedade quando há realmente uma necessidade de exceção ou não. Nesse caso, a decisão sobre a exceção pode esconder um outro tipo de motivações, entre elas conseguir esse poder excepcional que possibilita um controle de pessoas e populações para consolidar um domínio autoritário sobre eles. A exceção, na verdade, é um dispositivo biopolítico que consegue controlar com eficiência e é sempre utilizado por todas as formas de autoritarismo. Por isso que esta reflexão sobre exceção e pandemia deve nos levantar umas questões. Primeiro, no passo seguinte, como é que a exceção pode se tornar a norma? Bom, essa condição paradoxal da exceção possibilita que sua maleabilidade a instrumentalize como tecnologia biopolítica de controle social, muito além da pandemia. Isto é o que quero um pouco sinalizar. E não estamos referindo só ao caso do Brasil, estamos referindo à escala global. Agora pensemos no mundo. A situação do Brasil é muito peculiar, muito mais complexa, diria eu, nesse ponto, né? Mas agora vamos pensar um olhar assim, como a exceção enquanto dispositivo biopolítico necessário para controlar a pandemia, ele pode vir a ter uma certa normalização, uma exceção normalizada. De que forma? Então, eu diria que é um chamado de atenção, um questionamento que eu trago. Não é por nada, mas é porque, ao longo da história, isso tem acontecido com muita frequência. Pois bem, uma vez decretada a exceção e otorgados poderes especiais a um governante, não há como prever que esses poderes soberanos se limitem estritamente aos objetivos da pandemia. Essa desconfiança crítica da utilização da exceção se justifica tanto pela história passada como pela realidade presente. A história mostra que uma boa parte dos dispositivos de poder modernos foram oriundos de técnicas biopolíticas utilizadas para controle de doenças. Se tivéssemos tempo, mostraria como, no caso, as técnicas utilizadas na varíola, serviram depois para produzir o controle cidadãos, né?
as técnicas que se utilizaram nos controles das pestes do século XV, XVI e XVII foram o modelo para estabelecer o recenseamento de cidadãos. E por aí vai. A pandemia legitimou um desenvolvimento, agora no nosso caso, né, de sofisticadas tecnologias de controle de vida e de movimentos das pessoas, cuja eficácia foi comprovada em escala planetária. Vejam, todo mundo conhece, né, como diversos países, né, têm desenvolvido desde aplicativos no celular que obrigam a pessoas positivas a terem esse aplicativo baixado e ter um controle permanente, e esse controle dispara alarmes a todas as pessoas que estiverem perto, enfim. Ou como o que estão utilizando em São Paulo, no caso, houve um acordo e uma cessão de dados das companhias telefônicas que permitem que os celulares sejam acessados por uma central que monitora exatamente onde cada um está em cada momento do dia. Então, entre outras muitas e muito sofisticadas tecnologias, então, a pandemia então, a implementação destes controles sociais tão estritos só foi possível porque houve medidas de exceção que legitimaram socialmente sua implantação e experimentação. A pandemia, independentemente de outras valorações, está sendo um grande laboratório de experimentação de técnicas biopolíticas de controle social. Eu quero chamar a atenção nesse ponto. Estão justificadas porque é a forma mais eficiente de manter o distanciamento, mas, ao mesmo tempo, coloco alerta, digamos assim, coloco a questão de como isto, uma vez que passe a pandemia, pode ser que não fique só aqui. E esse é o questionamento que eu trago, é uma exceção que pode se normalizar. Então, uma vez realizado o experimento laboratorial da eficácia do controle social destas novas tecnologias, fica a suspeita fundada de que, num futuro próximo, só restará encontrar argumentos que legitimem aplicá-las como dispositivos normais da convivência cidadã para uma maior segurança de todos. Sempre se invoca a segurança, sempre. Observem como sempre se faz tudo em nome da segurança de todos. Não? É a doutrina da segurança. Não deverá nos surpreender demasiado se a nova normalidade da pós-pandemia, anunciada por todos os lados, normaliza as tecnologias de exceção como novas técnicas, por sua vez, normalizadoras de comportamentos sociais, em prol sempre de uma maior segurança de todos. Obviamente, isso coloco sempre entre aspas, com a ironia que eu quero dizer. Esta prospecção não é tão imprevisível se pensamos que já durante a pandemia muitos governantes investidos de poderes excepcionais aproveitaram para decretar medidas colaterais contra adversários políticos ou inimigos sociais. Eu vou dar alguns exemplos, só para perceberem como a relação da exceção e o extrapolamento da exceção não é tão estranho. Por exemplo, o presidente Trump, aproveitando os poderes que o decreto de estado de emergência lhe otorgava, decretou arbitrariamente e por primeira vez na história dos Estados Unidos a proibição de entrada de imigrantes durante um período de tempo. O presidente das Filipinas, Rodrigo Duarte, decretou que a polícia e militares disparassem a matar contra todos aqueles que desobedecessem às ordens da exceção. O governo do Chile aproveitou a pandemia para decretar rapidamente a exceção que proibisse todas as manifestações políticas, inclusive em alguns bairros e cidades foi decretado estado de sítio, já que o governo estava em uma situação crítica de ter que convocar uma nova constituinte. Lembre que o Chile está em um estado, na verdade, de convulsão social. O governo do Egito utilizou poderes excepcionais conseguidos pelo decreto da pandemia para promover uma perseguição sistemática contra opositores políticos, impedidos de mobilização política. Na Hungria, um grande espelho também de nosso presidente, o parlamento aprovou uma lei de exceção que otorgou poderes extraordinários sem limites de tempo e sem controle parlamentar ao presidente de extrema-direita, Viktor Orbán. A Índia decretou uma lei para utilizar uma tinta indelével em todos os que deram positivo de coronavírus, marcando-os socialmente como apestados. Inúmeros governos, como o da Polônia, estão aproveitando a pandemia para decretar leis excepcionais que permitam o acesso a dados pessoais dos celulares, das redes sociais, rastreando o comportamento dos usuários.
Aqui mesmo no Brasil, chama a atenção, se aprovou um orçamento de guerra. Todo mundo estamos cientes disso, né? Como medida excepcional da pandemia. Ora, esse orçamento de guerra viabiliza, entre outras coisas, que o Banco Central possa adquirir dívida privada, ou seja, que os bancos ou outros agentes do capital financeiro poderão vender dívidas podres ao setor público, recebendo dinheiro de todos os cidadãos. Não sei se vai ocorrer, mas que ocorreu, ocorreu em todos os países. Na crise de 2008, na Europa, muitos bancos transferiram, digamos assim, dívidas que não podiam cobrar, transferiram através de fundos podres que foram comprados com dinheiro público. Temos aqui através de um decreto de exceção, orçamento de guerra, esta janela. Esperemos saber o que acontece. Só chamo a atenção porque tudo isso já aconteceu e poderá acontecer. Bom, para concluir, o último ponto que eu quero chamar a atenção é uma espécie de comentário, não sei se irônico ou jocoso, mas que nos pode fazer pensar o tema da pandemia mascarada, não? Talvez um dos episódios mais simbólicos da normalização da exceção como dispositivo de controle social seja a utilização das máscaras, que agora todos nós estamos já quase acostumando, não? Devemos lembrar como em tempos muito recentes foram decretadas duras medidas de exceção contra a utilização das máscaras em público, lembram? Por que era isso? Então, o Brasil criou uma legislação específica contra a utilização das máscaras e até dos capacetes a partir das manifestações políticas de 2013, que levaram o país a uma grave crise social. Eu acho que todos aqui estamos lembrados disso. A utilização das máscaras era vista como um símbolo de baderneiros sociais que atentavam contra a ordem estabelecida. Por isso, sua proibição era uma exigência necessária para ter o controle dos rostos dos manifestantes. As novas tecnologias de identificação facial possibilitam o controle de cada indivíduo em grandes concentrações. Para isso é necessário proibir a utilização das máscaras. Essa problemática, eu quero chamar a atenção, não é uma problemática exclusiva do Brasil. Eu quero colocar este problema em escala global, entender que estamos numa questão global, estes problemas que estamos analisando, não? Por exemplo, a França, desde 2010, decretou a proibição e utilização de máscaras nos espaços públicos. A Espanha, desde os protestos do 11 de M, também proibiu. Estados Unidos decretou em 2013 o uso das máscaras depois dos movimentos do Occupy Wall Street. Em Canadá também, em 2013, introduziu uma proibição de máscaras nas manifestações públicas. Mais recentemente, o Chile, em 2019, aprovou a proibição de máscaras nos espaços públicos porque havia exatamente as ondas de manifestações por todo o país que exigia a renúncia do presidente. A própria Alemanha, em 2002, proibiu a utilização de máscaras nas atos sociais. O Reino Unido, em 2011, proibiu as manifestações por causa das manifestações contra as medidas de austeridade, decretou a proibição do uso de máscaras em espaços públicos. Pois bem, estes exemplos são uma pequena amostra de quanto a máscara se tornou símbolo da subversão moderna e foi perseguido assim de forma geral em todos os países, né? Em muitos casos com proibições por leis parlamentares comuns, que em outros casos vinham associadas a medidas de exceção. Pois bem, resulta irônico perceber como em poucas semanas a pandemia derrubou de forma geral e irrestrita todas as legislações contra as máscaras. Isto que eu acho meio jocoso, curioso, sei lá, não? No lugar da proibição, as novas medidas de controle social da pandemia exigem a utilização da máscara. A máscara agora é um símbolo de cidadania, de bom comportamento. Antes, quem ia mascarado era um sujeito perigoso que devia ser vigiado e até preso. Agora, o sujeito mascarado é o cidadão exemplar. Aquele que se recusa ou esquece de utilizar a máscara passa a ser visto como um sujeito perigoso, mau cidadão, desrespeitoso com as leis. A pandemia mascarada derrubou, qual um furacão social, um modelo jurídico-político de controle social, simbolizado pela proibição das máscaras nos espaços públicos. Em seu lugar, se impôs de forma abrupta e restrita a utilização da máscara como novo símbolo de cidadania.
Talvez não possamos extrapolar muito além do símbolo irônico, o mascaramento generalizado exigido pela pandemia, como contraponto à obsessão social por controlar o rosto dos manifestantes nos espaços públicos, que esse era o contraponto. Mas também é verdade que a proibição da máscara era consequência dos modelos de luta social em grandes manifestações, enquanto a pandemia impôs o isolamento social e o distanciamento como uma nova forma política de conviver. Aqui é o ponto que eu quero chamar a atenção. No isolamento, no distanciamento da pandemia, a máscara não representa mais um perigo político. A pergunta é, será que a nova normalidade vai conseguir impor o distanciamento ou isolamento como ideal da nova relação política de toda a cidadania? Eu deixo a pergunta, viu? Seria muito triste que num futuro, no caso, o isolamento fosse nosso modelo de relacionamento social. Mas está aí. Somos a geração, a primeira vez na história da humanidade que viveu esta experiência. Estamos acostumando-nos, qual é a repercussão disso? Os sofisticados dispositivos tecnológicos de controle mostraram que não precisam de visualização do rosto para manter uma estreita vigilância dos comportamentos, mas talvez a máscara da pandemia esconda a nova onda de dispositivos que na nova normalidade possibilitarão um controle mais capilar dos cidadãos. Nesse mascaramento de dispositivos de controle desenvolvidos no laboratório da pandemia, podemos destacar como exemplo o próprio acordo entre o Ministério da Ciência e Tecnologia do Brasil e as operadoras de telefonia, que prevê a cessão de dados de geolocalização de aparelhos celulares para identificar as aglomerações de pessoas. Ou a notícia publicada pelo historiador Harari no Financial Times, que o governo de Israel autorizou utilizar os mesmos programas de rastreamento dos terroristas para localizar suspeitos de contágios, ou que a Coreia do Sul exigiu de seus cidadãos requisitos mínimos para rastrear os contatos. Agora, em 10 minutos, localizam qualquer cidadão na Coreia. A pandemia está mascarando ensaios de controle biopolítico como se fossem exigências necessárias para a saúde pública. Há uma indefinição estratégica entre o que é saúde pública e o que é controle social. Há uma linha muito tênue, muito difícil, muito cinza, diria eu. Essa zona cinzenta de indefinição possibilita mascarar os dispositivos tecnológicos de vigilância e controle como se fossem exigências necessárias para controlar a pandemia. O ponto crítico que a pandemia parece estar mascarando é a eficácia da própria pandemia como modelo de controle social. Há uma alta probabilidade de que de agora em diante se instaure uma espécie de estado de pandemia permanente. Eu quero chamar a atenção porque não estamos muito longe. Estamos falando que é provável que a pandemia não seja fácil de controlar, que depois, daqui a pouco, pode aparecer outro vírus. Não sei como vão evoluir estas questões, mas nosso trabalho aqui na academia não é fazer futurologia, mas sim fazer uma leitura crítica do nosso presente para pensar criticamente o futuro que queremos. E uma das coisas que se desenha assim como muito questionável é pensar essa espécie de estado de pandemia permanente que permitiria exatamente a legitimação destes dispositivos de controle biopolítico em escala global, que seria um substituto semântico, o estado de pandemia permanente, um instituto semântico e político do estado de exceção normalizado. Concluo dizendo que a pandemia parece oferecer o marco perfeito de um discurso científico que legitima um novo estado securitário de pandemia permanente. O terreno está propício para que a exceção se torne norma. O mascaramento da pandemia tenta ocultar que a proibição ou exigência de determinados comportamentos continuam vinculados à doutrina de segurança e sua utilização de dispositivos de exceção para o controle social de pessoas e populações. Este seja talvez o limiar crítico que devemos prestar uma atenção redobrada no futuro que se nos apresenta. Muito obrigado, viu? Desculpe se foi um pouquinho longo demais. Confio que tenha contribuído para o debate e a reflexão aqui do evento. E agradeço o convite.